levar informação de qualidade, né? No momento que a gente está, de certo modo, mais preso em casa, né? Mudar o foco, falar de coisas interessantes. Acho que a gente não pode ficar só falando de tema de Covid, a gente tem que falar outros temas, né? E falar de um tema que é muito importante, que é a higiene bucal do paciente acamado, porque o que eu percebo? Nessa história que as pessoas, às vezes, estão muito preocupadas, estão muito angustiadas com o noticiário, com o panorama político, com mil coisas, às vezes pequenas coisas ficam em segundo plano. Às vezes o autocuidado fica em segundo plano. Com certeza, verdade. Né? Quando a gente vai ver, a pessoa está se alimentando mal, está bebendo pouco líquido, está esquecendo de limpar bem os dentes, de passar um fio dental. E quem está lá acamado, muitas vezes, depende de outras pessoas. Não há dúvida. Para receber aquela higiene diária, né? E quando está todo mundo ao redor, está bem, tranquilo, é mais fácil enfocar naquela pessoa que está ali acamada e dependente. Mas quando o mundo ao redor está conturbado e confuso, aquela pessoinha ali que está lá dependente, muitas vezes ausente, muitas vezes sem conseguir se comunicar, ela acaba sofrendo. Isso tem repercussões importantes. Com certeza, com certeza. Né? Não só para a boca. Esse é o detalhe que você está colocando, né, Cecília? A carência do ponto de vista de uma atenção diferenciada, né? Ainda mais eles que estão necessitando dessa atenção, né? Que muitas vezes não tem a condição nenhuma para executar um processo de higiene. Então, como é interessante, é a instrução que a gente pode passar em relação àqueles que estão próximos, né? Aí pode ser um familiar, né? Um ente querido, uma enfermeira, né? Um cuidador, enfim, que a pessoa tenha uma noção exata do que deve fazer e como fazer, né? Até para prevenir possíveis agravamentos do estado de saúde no paciente, né? Da pessoa. Eu sempre falo assim, que são vários detalhes. Por que fazer? Porque não é só para ficar com o dente branquinho, o hálito gostoso, para não ter cárie, para não ter dor de dente, para a gengiva não sangrar. Não é só isso, vai muito além. Né? Vai para uma saúde de forma ampla, né? Porque a gente sabe que pneumonia, que alguns problemas cardíacos, que meningite, que inclusive a própria inflamação local faz com que o sistema imune da gente fique combatendo aquela infecção, cause inflamação ali e acaba que desvia as defesas do resto do corpo. Exatamente. Né? Então, pensando em saúde ampla, é importante fazer. Só que aí, uma coisa é você fazer em você, que você está plenamente apto e capaz. Outra coisa é eu fazer em outro. Então, assim, como fazer sem machucar o meu paciente, né? Que muitas vezes é um cuidador, que é contratado, que tem medo de machucar aquela pessoa, porque o dono da casa, quem contrata, que paga o salário dele, vai brigar, que o dono da agência de cuidadores, se ele não fizer direito, vai brigar. Né? Então, ele tem que saber fazer sem machucar o paciente e sem se machucar. Exatamente, exatamente. Sem levar mordida, né? Sem ter o perigo de ter uma gase lá dentro, o paciente fechar a boca e a gase ficar lá dentro. Então, são muitos detalhes, né? Por uma questão de segurança da própria vida, da própria integridade e da integridade do outro. Então, saber por que está fazendo, como fazer de forma segura, né? E aí eu acho que quando a gente sabe fazer, deixa de ser um sacrifício. Com certeza, com certeza. A tua visão é correta. Acho que o princípio esse realmente é você promover de uma forma segura, consciente do que está fazendo, no sentido de promover uma qualidade de vida ao paciente através da boca, através da higiene oral. E quando você fala do cuidado que a gente tem que ter, eu não lido na área da odontologia hospitalar. Eu sei que isso aí é onde você mais milita, conhece bastante sobre isso. E o foco nosso dentro do time da Curaprox Academy sempre foi ensinar para prevenir, né? E com a condição que a gente tem do grupo de professores, onde a gente se especializou nessas técnicas diferenciadas, que vem do professor Iris Edelmayer, né? Que foi um periodontista na Universidade de Hamburgo, que desenvolveu toda essa filosofia ITOP, né? Que é uma filosofia particularizada, que é a individualização da higiene oral.
ele desenvolveu todos os instrumentos melhores atraumáticos, que tenham melhor efetividade e que, de uma certa forma, evidentemente, caso o paciente possa responder de uma forma motivacional, que ele também tenha uma participação efetiva no processo, desde que o quadro dele permita isso, né? Então, dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades. A gente sabe que os pacientes acamados tem aqueles que são responsivos, outros não, né? Que realmente estão até inconscientes. Então, você tem que saber exatamente até como você pode intervir, o que você pode ajudar. E diante do desenvolvimento de instrumentos que ele fez para poder realmente promover uma higienização eficaz e atraumática, a gente acaba utilizando os instrumentos também para as pessoas que, de repente, têm dificuldades motoras, têm dificuldades de abertura de boca, usando muitos recursos que a gente aprende com o pessoal da odontologia hospitalar em relação a um abridor de boca, né? Aquelas bonecas que estão efetivadas. Eu te copio quando eu falo que você não é aquele que você faz com a canoplinha da bicicleta, mas isso aqui, para dificuldade motora. Agora, o mais importante é é o instrumento com o qual o cuidador, a pessoa que vai executar o serviço, né? No caso, o processo de higienização, ou mesmo o paciente, se ele conseguir fazer, que o instrumento não traumatize, né? Porque existem N fatores, você coloca bem em relação a uma avaliação que a gente tem que fazer de cada paciente, né? Quem é aquele indivíduo que nós vamos cuidar, né? A gente tem que ter o histórico, claro, um histórico médico a gente já tem diante da patologia que a pessoa está ali adoecida e o porquê ela está acamada necessitando desse cuidado. Mas é muito importante olhar todos os fatores que englobam a boca, né? A boca parte de uma totalidade, né? Eu gosto muito do seu discurso, você fala de uma visão integral também, e uma visão humanista, né? Que eu acho que isso é o mais fundamental, né? No cuidado que você tem que saber e como cuidar. Então, nessa hora, a avaliação do paciente é fundamental para saber qual instrumento você poderá fazer uso, objetivando uma higiene, uma limpeza, uma faxina. Eu gosto muito da palavra faxina, porque, de fato, o que você precisa fazer é limpar a boca, né? E vamos ter que usar... Especialmente do acamado. Porque, às vezes, aquele acamado, muitas vezes ele está com uma sonda de dieta, ele, às vezes, não está com a dieta via oral. Então, não necessariamente, ele não precisa fazer higiene bucal 4, 5 vezes ao dia. Sim. Vai depender da formação de biofilme. A gente tem que levar isso em conta também, o número de vezes. Né? Mas eu sempre gosto de dizer para a pessoa que tem que ser uma faxina, no sentido que mesmo que eu faça menos vezes, eu prefiro no acamado manipular ele 1 a 2 vezes ao dia, muito bem feito, do que fazer 3, 4 vezes meia boca. Que vale a qualidade. Então, acho que a primeira coisa que você colocou aqui é não tem receita de bolo, ela é individualizada. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Porque que a filosofia de vocês é uma higiene individualizada. Exatamente, é isso. Porque a gente tem que entender que diante da indicação de uma escova, ela pode ter um tamanho, não é? Um tamanho de cabo e um tamanho de cabeça. Não é? Eu acho que isso é o mais importante. Eu não posso colocar uma cabeça, uma escova adulta, dentro de uma paciente que tem dificuldade de abertura. Eu vou ter que buscar escovas, até que sejam infantis, né? Com cabeças menores, para mim conseguir acessar até a região retromolar, dependendo da dificuldade de abertura. Se eu preciso colocar um abridor de boca, né, para facilitar eu ter um acesso para poder higienizar, né? E assim, o que a gente pensa sempre, para você promover uma higiene adequada e atraumática, as cerdas têm que ser compatíveis também para não traumatizar. Porque aí vem muito da força que você que está executando está fazendo. Cecília, vamos falar a verdade. Em relação à escovação de dentes, né? Quem que te ensinou a escovar os dentes? Eu falo isso que você está falando para todo mundo. Foi minha mãe e ela, quem ensinou foi a mãe dela e a mãe dela foi a mãe dela que provavelmente usava dentadura. Era isso. Aí eu te pergunto, quem é que teria que ensinar a gente a escovar os dentes? O cirurgião dentista. Eu e você. Concorda? Então, assim, imagine que a nossa fala, quando a gente fala para tratar um paciente acamado, primeiro tem que treinar a pessoa e orientar a pessoa a fazer, logicamente, a sua auto-higienização, para que ela, quando for fazer do outro, ela repique o que está sendo feito, né? Então, vamos lá. Para eu conseguir fazer uma higiene bucal bem feita em outra pessoa,
eu tenho que saber fazer em mim. Perfeito, perfeito. Se eu não vejo importância de fazer a higiene bucal em mim, se eu não sei como fazer em mim, como é que eu vou exigir esse cuidador que ele faça no outro, se aquilo para ele é secundário? Isso é um princípio básico, você concorda? Até porque eu estou cuidando do outro e eu tenho que fazer o autocuidado, eu tenho que cuidar de mim também. Então, nessa hora, por mais que a gente indique um instrumento para o paciente e que você necessite fazer uso, que você também saiba a técnica, né? Se você vai fazer aquela técnica de limpeza, né, de cima para baixo, como normalmente você ensina, né, que o paciente às vezes com uma dificuldade de abertura, né? Eu vou tirar a língua do meu paciente, tá? Então, se eu tiver que fazer exatamente aquele movimento que você faz... Põe mais para cá, isso, né? legal. Isso, aqui, ó, né? Esse movimento assim, ó, né? De limpeza, né? Então, eu posso fazer faxina fazendo movimentos vibratórios e circulares desde que possível. Agora, o mais importante é eu entender que a cabeça da escova tem que estar em uma posição adequada, a mesma como se eu estivesse fazendo em mim, eu tenho que replicar isso no paciente. É difícil? Não, é só uma questão de hábito, é mudança de hábito, é treinamento, é aprendizado. O mais importante dentro da nossa filosofia, Cecília, sempre foi, e aí lógico, a gente está se colocando numa situação de avaliação daquele paciente que está acamado, podendo receber essa técnica. Agora sim, é o tuti-tutite, toque para ensinar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar a pessoa a realizar um movimento adequado para que ela faça nela e, consequentemente, ela aprendendo, ela faça no outro, entendeu? Isso a gente replica não só para criança, porque criança copia os mais velhos, né? os pais, né? Agora, nós focarmos no cuidador, focarmos na pessoa que está cuidando, para que ela faça também a higiene de uma forma adequada. Isso é despertar de consciência, é uma consciência diferenciada, né? É a pessoa entender exatamente o quanto ela vai ter uma participação mais efetiva no momento que ela está executando esse movimento. Então, se uma escova adulta não dá, vá para uma escova infantil, né? E aí, o mais importante... a Thaís perguntou agora se a Curaprox tem linha infantil. Tem, essa é uma linha infantil, essa é Smart. E tem a Cura É a que meu filho usa. E tem a Cura Kids, que é da infantil mesmo, que é de criança, né? Que se usa. Você também pode usar. Isso é interessante saber, assim, o grau de abertura de boca do paciente, para que você realmente adeque a técnica e a escova. A escova é fundamental para você promover a higiene. E aqui, Cecília, isso aqui é uma seda tão macia, tão delicada, que a gente sabe o cuidado que tem que se ter, por exemplo, com um paciente com a boca seca, né? E, então, você tem o trauma que você pode provocar se o paciente não tiver uma lubrificação adequada por saliva. E aí tem toda aquela situação toda, né, do paciente estar num quadro de hipossalivação por medicamentos ou por situações clínicas que levam ele até essa secura de boca. Porque se você usar uma escovação traumática ou usar uma cerda traumática, você vai lesar tecido, vai lesar a mucosa, e isso vai ser uma porta de entrada de mais patógenos, entendeu? Então, você pode... E aí tem um detalhe, Mário. O paciente acamado normalmente tem uma abertura bucal pequena, porque normalmente ele tem algum dano neurológico e ele tem contratura. Primeiro. Isso. Né? Segundo, que normalmente ele faz polifarmácia e ele tem produção salivar menor, ou nem sempre ele tem uma produção salivar tão ruim, mas como muitas vezes ele tem uma tonicidade de musculatura prejudicada, e ele faz fono, e ele faz físio, mas normalmente ele é disfágico, não faz dieta via oral, não tem o estímulo da dieta para produzir saliva, e frequentemente ele fica com a boca aberta, evapora. Então o tecido bucal dele é ressecado. Então, mais importante ainda, a escova ser macia. Terceira coisa é que a partir do momento que outra pessoa está fazendo, se você usa uma escova macia e ela põe força, na pior das hipóteses, a escova vai abrir primeiro, vai defletir primeiro e você vai trocar essa escova. Com certeza. Antes, estragar a escova do que estragar os tecidos do meu paciente. Muito mais nobre, né? O tecido. Então, né? Justamente. Inclusive, uma escova que está estragando rápido demais já é um sinal de alerta. Com certeza.
Né? Não vou falar em 3 meses, que essas regrinhas de bolo eu às vezes acho exageradas, cada caso é um caso. Mas uma escova com 15, 20 dias que está toda aberta, tem algo errado. E, Cecília, isso vem muito da maneira como você empunha a escova, né? A empunhadura da escova, né? Que tem gente que segura na escova e transfere toda a força para o cabo da escova e, consequentemente, para a cabeça da escova. Então, a gente precisa monitorar sempre e orientar. Você não tem necessidade de pegar a escova de uma forma tão violenta para escovar. Você imagine, eu sou grande, GGG, né? Você acha que o movimento que eu fazia... Cecília, eu aprendi a escovar os dentes fazem 15 anos. Eu não sabia usar. Eu usava essa técnica e quando me monitoraram nessa dinâmica do tuti-tutite e que verificaram a retração gengival que eu tenho foi em função de trauma por escovação, por isso que quando eu falo para você esse movimento do tuti-tutite é orientar a pessoa que vai promover a higiene para fazer de uma forma delicada. Porque se ele faz isso com ele vai fazer isso na boca do outro. Então, como é importante nessa hora, talvez mudar o hábito de pegar uma escova com 2 dedos. Segurar como segura um garfo, talvez? Exatamente. Ou então, pincel, né? Você faz isso aqui, ó. Você tira totalmente a carga que está fazendo isso para isso aqui, ó. Né? E você consegue fazer os movimentos de higienização mais delicados. Mário, vários comentários dizendo que sou dentista há tantos anos e fui aprender a forma correta na faculdade. Outros dizem, eu aprendi depois da faculdade, quando comecei a orientar meus pacientes. Olha só. Quem for dentista aqui, que não sabia escovar os dentes, que aprendeu depois na marra, anota aqui assim, eu, só pra gente saber. Não bota um legal, não, bota um eu, pra gente saber. Né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. E aí, assim... Aqui também falam que nos cursos de cuidadores quem ensina a higiene bucal é o enfermeiro. E no curso de técnico de enfermagem é o enfermeiro. E aquele enfermeiro provavelmente aprendeu com outro enfermeiro. É isso aí. Não foi com o dentista. Com né? certeza. E assim, eu acho que está na hora de a gente assumir esse papel que é nosso. Eu não vou ficar brigando com o enfermeiro, não. Eles estão fazendo um favor, porque se eles não estivessem ensinando, ninguém falava nem de boca. Com certeza, A gente ficou preso entre 4 paredes, preocupado em fazer dentadura, em extrair dente, fazer lente de contato e botox agora. E a gente esqueceu do papel educativo, de promoção, de saúde, de conversar, de gastar saliva, de fazer o que eu e você, Mário, amamos fazer, né? O que eu dou de aula, de curso de cuidadores, de curso gratuito, para técnico de enfermagem, para cuidador, né? Aula na graduação de enfermagem, aula de fisioterapia, né? Graduação de fisioterapia, por quê? Porque o fisioterapeuta mexe na boca e ele precisa entender o que é que tem ali. Não então é papel da gente. Não há dúvida. Com a orientação, ele vai melhorar ainda mais, né? Porque, Cecília, infelizmente você sabe que nem todas as unidades hospitalares ou casas de repouso têm um cirurgião dentista, né? Infelizmente, vamos ocupar esse espaço. A gente precisa ocupar isso porque a odontologia hospitalar é uma realidade, não se pode fugir disso, né? Até por uma questão de prevenção e agravamento das situações, enfim, pacientes sob ventilação mecânica, enfim, uma série de coisas que a gente poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas e até encurtar o tempo de internação. Eu acho que isso é vital. Então, quando você fala exatamente da pessoa, é o treinamento, né? Nós precisamos, porque prevenção nunca sai de moda. Não pode sair de moda, entendeu? Quando a gente aprende, a gente tem que aprender com um colega orientando e corrigindo os nossos hábitos. Eu até vi aqui a Thaís falar sobre mudança de hábito é difícil. É muito difícil, Mas a gente temos que treinar, temos que fazer o movimento correto e alguém supervisionando. Quando alguém supervisiona, a coisa vai, entendeu? É difícil para mim mudar hábitos até hoje, mas hoje eu aprendi pelo menos a segurar a escova de uma forma diferente. Hoje eu aprendi que não é um creme dental que vai aqui, a técnica é a escova. E o que eu preciso fazer é desorganizar o biofilme, você entendeu? O restante é tudo... Que não tem produto mágico. Não existe, não existe. Você sabe que as pessoas estão fazendo uso de enxaguantes orais, como se o enxaguante ele promove aquela sensação refrescante e agradável, achando que a boca vai ficar limpa.
Mas, na realidade, o que limpa é a faxina, né? É a escova, é o movimento de desorganização do biofilme. E é isso que a gente tem que fazer no paciente acamado, né? Como você mesmo falou. O biofilme... Ele E treinar, conversar. A Thaís comentou aqui, ó, isso é um relato frequente. Olha só. Eu já ouvi de um cuidador que prefere 1000 vezes limpar fezes do que escovar os dentes do paciente. Gente, tem pesquisa. Teve uma colega minha de turma, de odontogeriatria, meu curso foi de 2003, que o trabalho de conclusão de curso dela foram entrevistas a técnicos de enfermagem, a cuidadores de idosos, que eram técnicos. E aí era um discurso coletivo, era um estudo qualitativo. E ela fazia entrevista e ia transcrevendo os discursos. E um discurso citado por quase todos é: prefiro trocar 20 fraldas de fezes por dia do que fazer higiene bucal uma vez. Por quê? Eu entendo demais. Aquele técnico está ali há 10 anos no mercado e ele troca a fralda. Ele troca a fralda naquela casa, se ele dá um plantão de 24 horas, ele vai trocar aquela fralda de 6 a 10 vezes por dia. Sim, sim. É rotina. É Tudo rotina. que eu faço várias vezes, para mim, é confortável. Não é verdade? Com certeza. É confortável. Eu não fico tenso, eu não fico apreensivo. Ele teve instrução, ele teve treinamento, ele teve supervisão, como você disse. Depois ele fez, ele viu que nunca deu errado e ele está seguro. Quando ele vai fazer higiene bucal, o paciente morde. O paciente morde a escova, o paciente morde a mão dele, porque ele não sabe como estabilizar esse paciente. O paciente dele faz uso de AS, de clopidogrel, que são antiagregantes, ou faz uso de heparina, normalmente no hospital, ou muitas vezes em casa de Marevan, de varfarina, de xarelto, de anticoagulante. Então, é uma gengiva que é mais frágil, que já tende a sangrar mais. Começa a sangrar, o dono da casa vê, muitas vezes é uma pessoa que não tem conhecimento e diz assim: se a gengiva de papai sangrar de novo quando você for limpar, você tá fora. Imagina como é que fica o emocional desse pobre, desse cuidador. Aliás, vou pedir também, quem é cuidador aqui, dá um eu, tá? Porque eu sei que tem muito cuidador aqui olhando a gente. Eu dou aula em curso de cuidadores, eu convidei eles a participarem. E a primeira coisa que eu digo para eles é: gengiva saudável não sangra. Mas quando está inflamado, enquanto a gente não começar a massagear aquela gengiva e a limpar bem, nos primeiros dias vai sangrar até parar. E aquele sangramento, muitas vezes, ele faz parte do processo. Com certeza. Infelizmente. E Cecília, você vê que a gente está vendo aqui os colegas participando, gente perguntando. Acabaram de colocar a respeito da prótese, né? Quantos retiram uma prótese da boca do paciente, né? Seja ela uma dentadura, né, que é conhecido como prótese total, ou às vezes um aparelhinho móvel, né, que pode ser uma prótese removível. Aí, talvez até for colocar aqui por nojo, a hora que você remove isso aqui, isso tem que ser limpo, porque se você observar a mucosa, o que ela vai se apresentar? Irritada. Isso se ela já não tiver com cândida, né? Porque a condição da falta de higiene pode levar. Então, você não precisa ter uma escova especial para limpar a prótese. Porque existem escovas no mercado que faz com que você... Ajuda, é bacana, mas não é fundamental. Ó, com uma escova. Mas você pode utilizar uma escova normal de dentes, né? E fazer a higiene da prótese. E fazer uma desinfecção. Aí a gente orienta a clorexidine, a 0,12, que é um agente para você fazer uma desinfecção. Não só da escova, mas a prótese é importante. E recolocar essa prótese na boca do paciente de uma forma limpa, desde que o paciente possa ficar com a prótese, né? Eu estou dizendo aqueles que têm eu acho que aprender a limpar o palato, porque a gente fala muito em escovar os dentes. Aí a gente não limpa a gengiva, a gente não limpa, porque, veja, eu tenho uma motricidade normal, então eu não acumulo resíduo em palato. Perfeito. Mas o paciente acamado, que muitas vezes o movimento da língua e da orofaringe ele fica prejudicado, daí vem a disfagia. A partir do momento que eu não tenho uma deglutição normal e que eu não tenho uma salivação normal, forma biofilme até no palato, forma crosta. Sim. Então, precisa muitas vezes passar uma gaze para desorganizar, né? Fazer uma remoção noturna da prótese, eu acho que é importante. Importante, claro, importantíssimo, né? Quando você falou da disfagia,
Pacientes que têm disfagia, o cuidado ainda é redobrado, né, Cecília? Porque a aspiração pode acontecer, né, de saliva, né, e a gente precisa ter essa orientação, inclusive de alimento, né? Sei lá se o paciente ele ingere ou não alimento, mas de qualquer maneira, a limpeza tem que ser feita. E isso é delicado, é delicadeza. Por isso que você tem que aferir e trabalhar essa tua condição de promover uma limpeza atraumática, né, que seja ainda com uma bonequinha, né, que você possa, talvez, umedecer ela com clorexidine 0,12, fazendo a limpeza delicada, como você falou no palato, né? Existem técnicas de limpeza com a ponta do dedo, né, para você fazer delicadamente, com luva sempre, né, Cecília? Fala sempre dos EPI. Sempre, que eu acho que é outro problema que muitas vezes o técnico fica enojado, é que às vezes você quer que alguém faça uma coisa, mas não quer dar condições mínimas de trabalho. Eu não quero limpar a boca de ninguém sem luva, sem máscara. Então eu acho que eles têm que ter direito de ter um par de luva para fazer, né? Com certeza. É o mínimo. É o mínimo, é o mínimo. Porque ele vai fazer uma coisa com mais qualidade, com mais envolvimento, com mais dedicação. Porque nessa hora, ele tem que ter uma máscara também. Se ele não vive diuturnamente com uma pessoa dentro de casa, e já não é parte da família, e ele sai e volta, nós estamos vivendo um momento de isolamento. Então, independente do isolamento, independente de Covid, a máscara sempre foi uma coisa a ser utilizada no contato com o paciente, né? Eu não estou dizendo uma máscara especial. Deve. E eu fico pensando que a gente está falando muito no Face Shield, no protetor facial para dentista. Eu tenho pregado, é engraçado que eu vivo dizendo isso, eu sofri muito bullying por usar protetor facial há mais de 10 anos. Teve gente que falou para mim assim, você tem nojo dos seus pacientes. Eu digo, não, eu tenho noção do poder de contaminação da saliva. E quando você usa aquilo que você tira, você vê a quantidade de creme dental, de pasta profilática, de saliva, de sangue. E eu entendo que numa casa que tem um cuidador que vai fazer higiene bucal, eu acho bacana. Não estou falando só de época de Covid, não. Dá ferramentas para aquela pessoa. Porque ele vai parar de ter nojo. Ele tem nojo porque ele, quando termina, ele sente respingar a saliva no rosto dele. Quem é que gosta? Ninguém gosta, né? E aí, muitos comentários interessantes. Pode falar, querido. Isso é as gotículas que você vê. Isso é aerossóis que você não vê. A nossa profissão... Fora o que a gente não vê. Não é verdade? Quer dizer, então, se você quiser fazer um teste de corar sua água do reservatório de água para colocar na alta rotação, né? Uma menina com comestível que você pode colocar, só para você ver o alcance disso. Tem N trabalhos, a gente fez isso na faculdade. O alcance chega mais ou menos a 3 metros, a maior gotícula. Então você imagina. E nós vivemos um ambiente fechado, né? Nós vivemos um ambiente... A odontologia vai se reinventar agora, né? Mais do que nunca. Vai. E digo mais, a gente estava precisando, porque tinha muita gente que trabalhava com cuidado, mas tinha muita gente que negligenciava pequenos cuidados. A gente via foto de colegas sem óculos de proteção, com barba, né? Trabalhando com a manguinha curta sem jaleco, porque atende em domicílio, porque domicílio é quente. Eu tenho vários colegas aqui que atendem em domicílio e sabem o calor, que normalmente é atender em domicílio. Então, vai abrindo mão da biossegurança, até o momento que você está expondo só a sua saúde, é uma escolha pessoal, só que a pessoa sai de uma casa e vai para outra. Então, você está expondo o paciente seguinte. Né? Então, a gente vai ter que se reinventar, ter que ter muito cuidado, né, com isso, né? E eu acho que essa questão do EPI não é só para proteger o cuidador, é para proteger o idoso que ele está ali, porque aquele cuidador sai de casa, ele pode trazer consigo alguma doença, estar assintomático, então ele tem que estar de máscara. Perfeito, perfeito. E outra coisa também, Cília, em relação ao que você está falando das visitas que você faz, né, que você faz atendimento, home care, e os cuidadores. A dificuldade ergonômica, às vezes, de você também fazer esse procedimento, concorda? Então, isso é muito importante para quem vai executar, estar bem sentado numa posição que vai adequar para você ter o alcance. Senão você vai fazer com os braços esticados, você vai fazer todo torto, né? Você vai acabar tendo um grande problema depois postural em relação a isso. Porque o cuidado vai ser dioturno, né? E por N vezes, e você, se é profissional da área... Você faz ideia da força que um cuidador faz? Para tirar de uma cama, colocar numa cadeira de banho, dar um banho, depois trocar de roupa, depois colocar na cama. Imagina, a gente tem um amigo que bebeu.
para você ajudar a carregar o peso desse teu amigo. 50 quilos parecem 100, porque ele está com o corpo mole. É verdade. Então, assim, o cuidador, ele normalmente ele tem múltiplas lesões em ombro, em coluna, em pescoço. E aí, qual é o maior erro que eu vejo dos cuidadores? Se tiver cuidador aí, depois me digam se não é verdade. É alguma coisa que eles aprendem nos cursos de cuidador, de fazer a higiene bucal na hora do banho. Aí eu digo, é a pior hora, porque a pessoa está molhada, você vai ter pressa de terminar logo, porque você não quer deixar aquele idoso molhado com medo de resfriado, de pneumonia. Aí, normalmente, quando eu digo isso, eles me interrompem e dizem assim, não, mas eu faço antes. Eu faço antes de molhar, mas porque se sujar, já vai lavar. E aí você falou um negócio muito legal comigo, quando estava conversando ontem comigo, foi a toalhinha. Comenta isso aquilo com a gente. Sobre? Desculpa, de proteger o paciente com a toalhinha de rosto. Sim. Olha, é o cuidado, né? E o cuidado requer você humanizar o atendimento. Então, que coisa interessante que é esse protocolo. Porque, no fundo, é um protocolo, né? Um passo a passo. É uma rotina, né? Que você cuidar do paciente, você colocar uma toalhinha descartável, pode ser um guardanapo, você entendeu? Porque, queira ou não, aquilo vai promover uma limpeza que poderá sair sangue, como você falou, mesmo delicadamente, em pacientes já em uso de medicações, né? Em várias, e que provocam realmente o processo inflamatório já instalado, né? Focos que estão ali presentes, que já deveriam crônicos, e que já deveriam ser removidos, né? Você é uma campeã para falar em disbiose, então eu te invejo, porque essa questão dos patógenos que estão ali associados, que não vai ter solução se você não remover os focos, não remover a situação toda de cronicidade que o paciente tem. Então, nessa hora, é muito importante esse cuidado. Então, se você coloca ali, né, um babador, alguma coisa, você está respeitando o paciente, até para ele, nesse caso, precisar fazer uma própria limpeza da escova. Se você tiver um copinho de café, né, eu gosto sempre de orientar a questão do copinho, colocar um pouquinho de clorexidina 0,12 e higienizar a escova, né, fazer a desinfecção da escova à medida que eu estou... Como é que a gente limpa a escova, Mário, depois que termina? Ó, o importante é assim, sempre tem que lembrar que a gente levou a escova para a boca. De qualquer maneira, nós estamos trazendo toda uma carga microbiana na escova, porque eu desorganizei o biofilme, que é microorganismo puro. Aí, a primeira coisa, eu vou enxaguar. Eu tenho que enxaguar bem. Água, enxágua. Tira ali os resíduos alimentares, faz uma primeira limpeza. Posteriormente, eu pego um copinho, pode ser um copinho de café, coloco um pouquinho de clorexidine 0,12, né? Eu, no caso, depois já falo para vocês já do que a gente está usando, que estão perguntando sobre enxaguante, e é um novo que está vindo no mercado agora, que nós vamos trabalhar junto, e eu quero até te propor para a gente fazer alguns ensaios clínicos, alguns trabalhos. Então, você coloca aqui, que chama-se Perio Plus, que é o 0,12, você coloca a escova aqui dentro, tem que fazer um movimento para lavagem, né? E você pode até deixar aqui dentro mergulhar por 30 minutos. Né? Pode deixar submerso. Submerso por 30, né? O que você faz? Joga isso aqui fora, seca, que é muito importante você também secar a escova, né? Então você vai retirar o excesso, né? Batendo na palma da mão, né? Você tira o excesso na palma da mão. E aí, se ela tem um invólucro de proteção, que normalmente a escova sempre tem, faça também a desinfecção no invólucro. E coloque lá, junto na clorexidine, e depois veste. Isso aqui não é para guardar todas juntas na mesmo, né, recipiente no consultório, em casa, no banheiro, todas as escovas juntas ali. Né? Porque você tem que entender que há uma contaminação aqui. Então, guarde separado. Né? Que seja... E guarda onde? Olha, aí existe, a gente fala assim, no banheiro, né? Em cima, num protetor, cuidado, a gente sabe que escova não deve ficar exposta ao ambiente do banheiro, porque às vezes que tem trabalhos mostrando isso, você puxando a descarga, os aerossóis, né? Os coliformes... Pois é, a gente é tão preocupado com o aerossol do consultório e da descarga com a tampa aberta e a escova de dente lá. Como a escova, se ela tiver umedecida, então vai vir tudo aqui, né? Eu não vou falar com o que você vai escovar o dente depois, mas de qualquer maneira. Então, o protetor, né, um displayzinho para guardar, ou mesmo embaixo no armário, aquele armário de toucador, que mais ninguém tem isso, né? Antigamente chamava armário de toucador, você guardava lá dentro de sua escova. Era um begezinho que tinha o espelho na frente. É, exatamente. Então, quem já viu esse armário é grupo de risco. Grupo de risco.
Não fala, senão o Covid ia atrás da gente. Para. Mas olha, o que é interessante. Aí a pessoa que está gripada, que está passando por um processo de resfriado, entenda. A desinfecção da escova é importante. Mas não guarde junto com as outras, até você entrar num quadro de estabilidade de saúde. Posteriormente, todo mundo fala assim, descarta a escova. Descarta se você não faz desinfecção da escova. Se você fizer a desinfecção, não há necessidade de descartar. Né? Então vamos lá, essa desinfecção não era para ser só para o acamado, não. É para ser todo mundo que está aqui. Sim. E todo mundo que está aqui prescrever para o seu paciente essa desinfecção em cada escovação ou uma vez ao dia? Como é que você sugere? Cecília, a gente sempre fala aqui também o tempo, né? Porque existe uma coisa que eu vou deixar claro. Existe a chamada escovação social, que é aquela que, né, eu faço, que é uma certa obrigatoriedade, que eu deveria fazer 3, 4 vezes ao dia, não é isso? Que é aquela social, para cumprir tabela. E existe a escovação técnica, onde eu devo perder pelo menos uns 8 a 10 minutos, 2 vezes ao dia. Ou que seja uma única vez, onde eu vou realmente, efetivamente... Que é a faxina. A faxina. Onde eu vou fazer uso de uma escova dental. Se necessário, eu vou fazer uso de uma escova unitufo, que é a complementação da higienização. Muitas vezes, dentes posteriores, onde de repente uma escova adulto não chega, eu vou pegar uma infantil para higienizar a região de terceiro molar. Porque, vamos falar a verdade. Você sabe que a gente usa muito a unitufo no acamado? E muitas vezes, assim, no vestíbulo eu consigo usar a escova convencional, mas para escovar lingual e palatina, muitas vezes é inviável. E aí, muitas vezes, a gente usa a unitufo porque ela tem uma inclinação favorável, e aí ele vai fazer a escovação dente a dente. Exato. Exatamente. Aí, ó, 1009 e 1006. Olha o tamanho diferenciado, que te dá um acesso melhor, né, para você higienizar. Isso, inclusive, na região lingual, né? Os dentes inferiores, a região aqui atrás, onde você precisa higienizar. Onde forma aquele cálculo, aquele famoso cálculo. Exatamente. E você vai fazer uma higiene mais perfeita nessa região. Agora, se também tiver condições, se o paciente muitas vezes tem prótese. Eu vi uma vez uma live de você com a Diana falando sobre um paciente, sobre uma prótese protocolo, né? Que o paciente estava no quadro de agravamento, inclusive murcha de biofilme. Você sabe que prótese protocolo é bonita do ponto de vista estético, para limpar embaixo da prótese, meu Deus, né? Então, existem escovas, né, que você pode usar. Se é escova... Tem escovas próprias para isso. Próprias para isso. Você tem uma escova para implante que te permite esse alcance, né, de entrar sobre a prótese, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma prótese protocolo, eu consigo acessar essa região aqui, ó, e limpar aqui dentro. E mesmo a unitufo, né? E quando você fala de unitufo, Cecília, é bom a gente falar. Eu também já vi você falar sobre questão de língua fissurada, às vezes, que retém muito... Pois é, e algumas pessoas aqui perguntaram de limpeza de língua. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Então, veja, a língua é o tapete da boca. Vamos falar assim, né? Para a gente entender bem. Quando você fala de limpeza de palato, né, debaixo de uma prótese, que você tem que fazer higienização, a língua é fundamental que você também limpe. Né? Então, eu não tirei a língua do paciente, tá? Só para mostrar para vocês. Então, se fosse assim. Então, se pensar isso, não é verdade? Delicadamente, você pode fazer com a bonequinha, como você falou, a mesma coisa que você faz superior, para limpar. Porque uma das coisas também que dá uma repulsa para o cuidador, Cecília, é o hálito. Vamos falar a verdade. Esses pacientes acamados, por questão de boca aberta, ressecamento, né? Há uma produção, e se tem saliva ou não, mas há uma produção de saburra, né? E queira ou não, eles têm ali essa produção de biofilme lingual que precisa ser limpa. Então, se o paciente tem um sulco muito proeminente, muito profundo, que às vezes você não vai conseguir limpar com um limpador de língua, porque escova de dentes até pode ser utilizado, mas você só vai conseguir limpar no terço médio ou anterior, porque de repente você pode produzir um reflexo nauseoso para o paciente, né? E isso é um perigo, né? Então a gente tem que tentar sempre respeitar a dinâmica. Se não for, usa um limpador. Que eu queria reforçar que a náusea, a ânsia de vômito, ela não se dá na língua primordialmente. Eu achava isso. Ela se dá no palato, no céu da boca, né? Para quem é cuidador aqui. Exato. E a escova de dente é alta.
E aí, quando eu vou escovar a parte de trás da língua, perto da garganta, bate no céu da boca e a gente tem ânsia de vômito. Tanto é que quando alguém está enjoado e quer forçar o vômito para ficar livre, bota o dedo onde? No céu da boca, na garganta. Né? Então, assim, se você usa um limpador mais baixinho, você bate menos no céu da boca. O ideal seria que a gente conseguisse, se o paciente colabora, nessa semana eu atendi no hospital um paciente e eu pedi para ele, fulano, põe a língua para fora para mim. Ele colocou para fora. Então, a língua vindo mais para fora, eu consigo limpar mais atrás. E se ele colabora e compreende, eu dizer, ó, vou segurar a tua língua com a gaze para estabilizar a língua. Exato, quem faz isso muito é o professor Maurício Duarte da Conceição, né? A técnica dele de limpeza de língua. Então, a gente estabiliza a língua com a gaze. Porque quando estabiliza, diminui a ânsia de vômito. Agora, é importante também saber que você não pode puxar de qualquer jeito, especialmente no acamado, porque às vezes você está machucando o freio lingual. Então, tem que ser com delicadeza. Tudo é delicadeza. E usar o limpador ali atrás. Só que assim, tá cheia de biofilme, cheia de saburra, como muita gente chama. E eu vou ficar raspando a língua que está seca, com o biofilme seco? Como é que faz, né? Machuca, né? Cecília, eu não gosto da palavra raspador, que dá a entender que você tem que raspar. É um limpador. Somos dois. É um limpador. Então, é para fazer de uma forma delicada, sabe? E você vai vendo exatamente... É um carinho. Exatamente. Não tem necessidade de fazer isso, não é? É isso que eu digo para você. O indivíduo limpa a língua, ele vai reproduzir o que ele faz. Se ele faz a limpeza de língua dele de uma forma impulsiva, agressiva, ele vai acabar fazendo no paciente que está acamado. Então, tem que ser feito de uma forma delicada. Quando eu falei do suco, que de repente uma língua fissurada, muito profunda, delicadamente, hoje as cerdas da Unitufo também são de microfibra, já não são mais de nylon. Isso mostra leveza. Então eu posso sim, delicadamente, passar no suco mais profundo para a limpeza e remoção do biofilme que está localizado ali, entendeu? Então, é uma condição favorável que você tem de instrumentos que te permitem promover uma limpeza efetiva. Né? Vai demorar? Cecília, tudo depende da colaboração do paciente. Né? Mas se eu tiver... conhecimento daquele técnico, né, que está ali fazendo. Exato. Né? Então, e é uma questão de avaliação para saber, inclusive, se você vai poder utilizar um limpador de língua, se você vai conseguir utilizar, né, a abertura de boca do paciente, por mais que você tenha que colocar um abridor de boca, mas vai ter que respeitar. Agora, tudo que você puder, lança a mão. Para limpar, ainda que seja uma boneca... ou que tem um detalhe, alguém perguntou aqui assim, e o que é que eu devo usar? Primeira coisa, gente, a gente está aqui de caráter informativo, não tem receita de bolo, não tem recurso que serve para todo mundo, e isso deve ser prescrição com cirurgião dentista. Primeira consulta e domicílio é o momento mais importante de todos. Quem faz procedimento na primeira consulta, eu entendo que existem as urgentes, mas quem pula a primeira consulta para fazer procedimento não sabe o que está perdendo, porque a primeira consulta é para você olhar o ambiente, para você entender os hábitos, para você chamar o cuidador, para você orientar a higiene do cuidador, para você pedir que ele faça a higiene no paciente, você observar como ele fez, você não já vai chegar ensinando, você vai observar como o cuidador faz, para você aproveitar o que ele faz de bom, e para você acrescentar, modificar o que precisa ser melhorado. E aí você, enquanto prescritor, você vai entregar por escrito. Gente, é prescrição. Recurso de higiene bucal. Quem foi aluno meu, fica aí fico no pé. Recurso de higiene bucal, para mim, é prescrição igual antibiótico. Prescrição. Num papel timbrado, carimbado. Assim, professora Daiane está aqui com instruções. Professora Daiane, a prescrição de higiene bucal dela tem figura passo a passo. É ilustrado, porque aquilo é para o leigo, aquilo não é para um profissional. Perfeito. Né? E quando a gente começa a agir assim, a gente vê que isso é uma ferramenta de carinho, de cuidado, é uma ferramenta de empoderamento, porque você ensina aquela pessoa a se cuidar, e é uma ferramenta de marketing. Perfeito. O paciente não vai largar você. Você falou tudo. Isso agora, eu gostei muito do que o Diego falou, porque eu também falo isso, é um encantamento. Né? O cirurgião tem muito hoje, na odontologia moderna, por isso nós estamos falando na reinvenção da odontologia,
ela vai ser muito mais focada em prevenção e muito mais focada em minimamente invasivo, né? Em situações onde você tem que entrar, intervir, mas minimamente invasivo, né? Eu acho que assim, a gente tem que despertar essa conscientização diferenciada nas pessoas. Saber como fazer em si para poder fazer no outro. Então, nessa hora, é o encantamento, é a primeira consulta. O cirurgião dentista, ele não é um funileiro da boca, eu sempre falo isso, ele é um promotor de saúde. Se nós temos um consultório centrado em promoção de saúde, isso é o real, é o atual, não é o futuro. Falar de prevenção no futuro, né? Eu gosto muito dos odontopediatras falando que a gente tem que fazer prevenção, que o molar dos 6 anos seja o molar dos 100 anos. É a professora Calil, Sandra Calil, que fala isso. Então, como estão focados na relação da prevenção? Só que controle de biofilme, escovação, sacarose, né? A questão dos carboidratos, a questão da ingestão de açúcar, isso tem que acontecer desde pequenininho, né? Desde bebê, né? Já de... E é papel nosso. A gente, às vezes a gente fica sem graça de conversar sobre dieta, dizer assim, eu não sou nutricionista. Nossa. Não, eu não estou prescrevendo quantidade de teor de proteína e a ingesta calórica. Mas saber que tipo de alimento meu paciente consome tem tudo a ver com cárie, com halitose, com várias coisas que passam por ali pela boca, né? E é papel nosso, sim. Com a dúvida. Você vê, a Karine está falando de bruxismo. Quem vai tratar bruxismo? Não é verdade? Se um paciente que está ali acamado também está apertando os dentes, está mordendo a língua. E como é comum? Não é isso? Temos condições E como é comum o bruxismo, aquele bruxismo de apertamento, aquele bruxismo cêntrico? Sim. Ou às vezes movimentos repetitivos. O paciente que teve uma lesão no sistema nervoso, muitas vezes ele tem movimentos repetitivos e que começa a ter desgaste dentário, a ter trauma em mucosa. A gente precisa entrar com protetor de boca, protetor de fazer botox, muitas vezes até fazer uma coisa radical, fazer extração, mas a gente tem que estar lá presente para estar detectando isso. E aí é um momento também de estar reforçando a higiene bucal. Então, eu defendo das visitas domiciliares serem frequentes. Perfeito. Trimestral, ou bimestral, ou mensal. Por quê? Porque cuidador troca. Tem rodízio de cuidador. Cecília, você fala uma coisa que um dia eu vou ouvir você falar sobre a história da visita ao dentista de 6 em 6 meses, né? Na realidade, isso não existe, né, gente? Isso é triste. Biofilme fica ativo na boca 28 dias. Então, não dá para... Você tem que fazer uma visita mensal ao dentista, não é isso? Tem que fidelizar, tem que encantar. Num paciente de risco, sim. Não é verdade? É isso que no paciente de risco, tem paciente que vai quinzenal, que vai semanal, é um paciente de alto risco. Ele necessita de um atendimento preferencial, individualizado, né? A atenção é focada naquele indivíduo que necessita disso, né? Isso é vital, né? Acho que é importantíssima essa questão da oportunidade que a gente está trocando essas ideias e despertando essa conscientização diferenciada em relação à higiene, né? Aí estamos falando... A Karine fez um comentário, deixa eu só te dizer isso, porque senão passa batido, de um estudo com a Curaprox 5460, que ele esqueceu o nome da professora, que é uma técnica de X, que eu acho que é de limpeza da língua. Ah, sim. Uma técnica... deve ser com limpador, né? Porque também... Eu lembro que é com limpador, Karine, qualquer coisa confirma. Na realidade, ela falava do limpador, acho que não era com a escova, mas de qualquer maneira, depois disso também desenvolveram uma escova só de língua, né? Que é a Tung, né? Que vem de Tong. A Tung. E que de repente você faz um movimento circular. Mas aí você tem que avaliar cada condição. Esse é um instrumento a mais, né? Que a gente tem indicado nos protocolos de tratamento de halitose quando você precisa higienizar. Associado ao limpador e escova, né? Que eu acho que... Porque quando a gente puxa com o limpador, as papilas filiformes se dobram, né? Então, a escova é para você remover o biofilme residual. Intrapapilar. Intrapapilar, entendeu? Então, e assim, a gente usa muita gase, sabe, Mário, em domicílio. A gente não descarta o limpador, não. Mas às vezes alguém comentou, e a língua quando está muito seca? Muitas vezes a gente precisa hidratar, usar um gel, um umidificante. Né? Não nem falo só de gel ou de spray para limpeza de língua, mas um substituto salivar, usar alguma coisa para hidratar, para depois limpar, porque se está seco, vai machucar. Lubrificar. É isso que eu falei no começo, que é a primeira palavra. Individualize cada caso. Procure entender exatamente
qual é o perfil do seu paciente e o que ele necessita, né? Dentro das possibilidades e instrumentos que você tem de higiene oral, qual é o melhor instrumento para fazer? Respeite, né, a sensibilidade particular, né, as reações individuais. Isso é fundamental para um planejamento, um plano de tratamento, um plano de prevenção, né? É isso que a gente faz, né? É educar para prevenir, sempre. Então, o único profissional que tem condição de fazer isso é o cirurgião dentista, né? Agora, ele também precisa mudar os conceitos dele em relação a essa questão de promoção de saúde e agregar valor a isso. Porque isso vai fazer a diferença no consultório. Você não tem a dúvida disso. E, logicamente, eu acho que vai fazer a diferença na vida do paciente. Pode ser muito lucrativo, diferente do que muita gente pensa. Né? Pode ser extremamente lucrativo. E assim, não tem receita de bolo, mais uma vez. Tem uma pessoa aqui que perguntou 2 vezes, acho que a gente esqueceu de responder, a língua despapilada. Primeiro, entender a despapilação da língua, porque uma língua não é despapilada à toa. Tudo tem um motivo. E a gente tem um grande erro na odontologia. A gente trata o sinal, a gente trata o sintoma e a gente não vai na causa. E quando eu faço isso, eu estou enxugando gelo. Se a língua está despapilada, tem algo, ou local, ou de dentro para fora, o que quer que seja, que está causando aquela despapilação. A não ser que seja uma língua geográfica, que é uma alteração de desenvolvimento, mas fora isso, né, muitas vezes é uma anemia, muitas vezes é uma candidose atrófica, que o paciente fez uso de antibiótico e teve uma atrofia das papilas, então eu tenho que entender a causa. E eu não vou pegar uma língua despapilada e ficar raspando um local que está atrófico, que está despapilado. Então, a gente vai usar o bom senso, né? Como lubrificar? E diagnóstico, né? Diagnóstico, né? Diagnóstico primeiro. Diagnóstico vem antes do tratamento. Não é? Porque senão nada vai acontecer. O pessoal esquece. Esquece, entendeu? Então, nós temos que fazer diagnóstico. Nós não estamos lá, volta a falar, nós não somos mecanicistas, né? A gente utiliza de técnicas mecanicistas, mas a gente tem que ter essa visão mais global, valorizar o doente, né? A pessoa que necessita, né? Que é uma pessoa que tem uma boca. Eu não vou lá para tratar a boca, porque senão poderia ser bom, né? Vem, deixa de manhã no consultório, põe à tarde para buscar. Não é assim, né? Seria lindo fazer um check-up, uma retífica, igual faz com o carro. A gente trata de pessoas, a gente não trata de boca, a gente trata de problemas, de doenças, a gente não trata de sintoma, né? Eu acho que é um grande erro querer cuidar de sintoma. Quando o sintoma aparece, muitas vezes o problema já está ali há muito tempo, até aquele sintoma gritar, né? Outra coisa, não tem receita de bolo. Eu acho que a gente está numa era que o pessoal faz assim, ai, professora, passa para mim o protocolo. E eu gosto muito da ideia de você ter por escrito o passo a passo, ter o POP, no sentido de você calibrar a equipe. Só que eu digo, protocolo, diretrizes guiam. Não sei se faz sentido para você, se faz sentido dar um legal aqui. Vou repetir, que eu acho que ficou instável. Protocolos cegam, diretrizes guiam. Você direciona para onde você vai, para guiar. Mas da internet. A internet já gente, dá um ok. Tá bem? Tô vendo. Eu tô vendo você, só tá dando a tremida na imagem. Está me vendo, Simone, desculpa. Esse Instagram, ele tá. A gente ainda tem uns 8 minutinhos. Esse Instagram tá com as gracinhas, né? Tá, acho que é muita gente acessando ao mesmo tempo, o número de lives aumentou muito. A internet complica, né? E alguém pediu para repetir, então o que eu estava dizendo a questão dos protocolos, né? Protocolos cegam, deixa a gente cega. Sabe aquele burro que puxa uma carroça e que coloca aquela coisa do lado, que é para ele não se assustar com os estímulos, para ele ir reto, e ele só vê o que tem na frente. E se eu sigo um protocolo, talvez eu faça aquilo muito bem feito, porque aquilo serve para boa parte dos casos. Mas para outros casos, aquilo não serve. Você sabe o que eu falo, Cecília? Então, eu tenho medo da palavra protocolo. Para mim, protocolo significa zona de conforto.
Você entendeu? É. Onde você não busca entender a dinâmica daquilo que você tem que fazer, entendeu? E avaliar. Tudo é fechadinho, tudo engessadinho, entendeu? E não é por aí, né? O ser humano não é engessado, né? Cada um tem uma dinâmica. Eu acho até que é importante a gente ter um padrão para se organizar. Porque a odontologia, querendo ou não, como ela tem uma coisa de uma arte, se eu vou fazer uma restauração, eu sei que eu vou fazer um preparo cavitário, vou fazer um condicionamento, muitas vezes agora só no esmalte, porque o adesivo ele é autocondicionante, né? Vou fazer uma proteção pulpar antes, tem uma sequência. A sequência ela é importante a partir do momento que a lógica influi. Então, o protocolo nesse sentido é importante, mas não o protocolo cego. E aí, normalmente, eu troco a palavra protocolo por diretrizes. Porque diretriz é algo que direciona. É uma direção, ela me dá a direção, mas não é cego. Eu posso mudar, eu posso alterar a ordem, eu posso acrescentar uma etapa. Eu não sou escrava daquilo, aquilo não me define, aquilo só me ajuda. Com certeza. Com certeza, com certeza. E o conhecimento adquirido é muito importante, né? Que te ajuda a parar para pensar, refletir. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que esse momento que a gente está passando, queira ou não, de isolamento, está servindo muito para uma reflexão, para a gente rever conceitos, né? Aprender, reaprender. Porque odontologia, a ciência, ela é muito dinâmica, né? A cada dia é uma novidade e a gente precisa estar atualizado. É sempre que eu falo isso. Se atualize, se atualize. Você pode não fazer todas as áreas da odontologia, mas pelo menos tenha consciência e saiba quem faz, se espelhe naquele que faz e faz de uma forma correta, uma forma com dedicação, com empenho. Acho que isso é fundamental, né? Mas orientar a higiene, todo dentista teria que orientar. Partiu de formação. De formação. Tá? Ortodontista, bucomaxilo, a galera lá do jaleco preto, da seringa do Botox, tem que orientar a higiene. Tem que orientar a higiene. Você sabe que, eu vou dizer uma coisa para você, existe a estética branca, né? E a estética vermelha. Não adianta, né? Só ficar ficando estética facial e se esquece da estética branca e da vermelha, né? E você precisa cuidar, né? Não adianta nada você ter um rostinho todo bonitinho e com sangramento gengival, né? Com cárie, com foco, né? Esse é o enfoque que a gente tem que dar. Dá para se fazer isso, mas nunca se esqueça da questão preventiva. Isso é fundamental, entendeu? E é por aí que a gente tem trabalhado para desenvolver, explicar, valorizar, porque eu fico muito triste de ver pessoas hoje com 30 anos, 32, 25, perdendo dentes para fazer implantes, né? E aí eu fico me perguntando, se perder os dentes naturais, vão perder os implantes, Cecília, porque se perder os dentes foram por cárie ou problema periodontal ou por trauma, tá? Mas a grande maioria perde problema periodontal. E amanhã eu pergunto, se não sabia higienizar os dentes naturais, vão saber higienizar os implantes? Não. Então, nessa hora... E quem fez o implante, né, que muitas vezes não teve a chance de orientar a higiene antes, porque não era paciente dele antes, tudo bem. Com certeza. Mas será que não podia quebrar aquele ciclo vicioso ali? Por isso que eu tenho que fidelizar. Eu entendo a prevenção como fidelização. Quando eu aplico a filosofia ITOP, que é a filosofia de prevenção individualizada e de promoção de saúde oral, não é uma única sessão, porque ninguém muda hábito com uma única sessão. É o reforçar. Cecília, olha, foi um prazer muito grande dividir esse espaço com você. Você é simpática, você é dinâmica, você é uma menina extremamente... Chama de menina, né? Porque compara... eu adoro! Adoro que continue assim, porque daqui a um tempo... Não, você é uma simpatia só, tem um conhecimento muito grande, a gente aprende a cada dia com você. Bendita a hora que eu digo que eu sempre cheguei à ABA. A ABA é uma entidade que nos dá essa possibilidade de estar sempre fazendo ciência, estudando, né? Às vezes a gente não tem uma participação efetiva, está comentando, mas a gente vai em busca do conhecimento. E eu acho que isso é que é legal, né? A gente tem que investir em educação, em saúde, mas com conhecimento. E eu te agradeço as oportunidades que a gente tem, e essa foi uma delas, de coração mesmo. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder estar dividindo, e me coloco à disposição, né? Quando precisar, é só dar um toque. Tá bom? Eu quero de novo, e quem quiser de novo, depois manda pra gente. Eu peço sempre que o pessoal mande pra gente no privado qual foi o ponto forte, se sentiu falta de alguma coisa pra gente explorar depois. Eu acho que é muito importante ter esse retorno, né? Gostei muito, eu não esperava, eu sei que expectativa é perigoso, porque quando a gente cria expectativa para a outra parte corresponder é um risco,
mas eu tinha certeza que não seria nada menos do que foi. Imagina. Eu comentei com você hoje, é um grande professor, é uma pessoa muito generosa, professor Mário Jorge, muito didático, tem uma voz gostosa de ouvir, isso é importante. Que bom! Só não canto. É uma voz de radialista, né, não, gente? Eu acho que é gostoso você ouvir uma pessoa que fala um conhecimento bacana, né, uma didática bacana, com a voz bacana, aí tudo fica melhor. Né? E assim, muito conhecimento atual que você passou. Eu acho que muita gente, eu acho que quem for dar descarga no sanitário hoje vai olhar onde é que está escopo. Eu acho que isso é o mínimo. Cuidado, né? Com certeza. E assim, os comentários, ótimo professor, excelente professor, não tenho dúvida, né? Obrigada por ter aceito nosso convite, Mário. O que você falou da aba, eu acho que é muito importante. Eu cresci com um ditado que diz assim, diz com quem andas que eu te direi quem és. Né? E sempre tinha aquela coisa assim, de um amigo novo, de alguém, meu pai dizia assim, chama para almoçar aqui em casa. Uhum. Mas tipo assim, eu quero saber quem é essa pessoa. Claro. Quero debaixo da minha asa. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de se atualizar, você tem que estar junto de gente que gosta de se estudar, que gosta de se atualizar. Então, você está dentro de uma associação que tem essa premissa, é muito importante. E a Associação Brasileira de Halitose, ela não é uma associação de milhares de membros, mas os membros que ela tem são pessoas que se destacam em várias áreas da odontologia. Com certeza. Né? Então, são pessoas que estudam, eles visam muita educação continuada. Eu conheci o Mário Jorge lá, é isso aí. Né? No evento da aba, né? Então, foi um dos presentes que a aba me deu, foi ter te conhecido. Né? É um prazer, meu. E a Karine está aqui com a gente também. E acho que vai ser muito importante para muita gente. Gente, essa live, ela fica 24 horas aqui na H3 Odonto, e depois a gente coloca no Instagram da H3, eu devo colocar no meu Insta, e eu posso te passar também, tá, Mário? Eu te passo por Instagram, ou por Drive, para você poder usar como você, como lhe convier, tá certo? Que eu acho que é legal a gente ter esses materiais. Vai para minha coleção, e te agradeço, ainda mais com você, VIP. Legal. Muito obrigado. Karine botou o Instagram da aba Halitose, quem quiser dar um follow lá, tá certo? Segue o Instagram da aba Halitose, segue o Instagram do professor Mário Jorge, né? Acho que a maioria de vocês já segue H3 Odonto. Conhece lá o meu, né? Do DRA, Cecília Guiar, a gente tá sempre levando informação importante e vamos trocando informação e coloca pra gente no privado que temas que vocês querem, dentro de higiene bucal, inclusive, o que é que vocês querem mais, tá certo? E é isso, vamos em frente e vamos juntos, e a gente vai superar e a gente vai terminar isso tudo mais forte. Eu realmente acredito nisso. Com certeza, tenho certeza disso. Muito obrigado, Cecília. Obrigada, querida. Grande para você e até uma próxima. Obrigado mesmo. Até. Gente, obrigado tudo de bom. Pela participação de todos. Muito obrigado. Uma boa noite. Valeu, gente.